bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Nós estamos iniciando mais um programa Manancial. E nesta oportunidade tenho a alegria de mais uma vez compartilhar com você a mensagem bendita do Reino de Deus. Neste momento, nesta ocasião, quero fazer a leitura com todos vocês do livro do Salmo, Salmo 84, e o verso de número 10, que nos diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Quero dizer a você, amado telespectador, que já está no ar o programa Manancial. Damos continuidade à programação Manancial desta semana. E baseados aqui nesta fala do salmista, no verso de número 10 do Salmo 84, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Nosso tema é vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. O salmista, nesta ocasião, que é o autor, um dos filhos de Coré, ele discorre sobre o valor de estarmos habitando na casa de Deus. O título do salmo é A Felicidade daquele que habita no santuário de Deus. E ele então discorre sobre esta alegria, sobre este prazer, sobre este privilégio que é habitar no tabernáculo do Senhor, ou estar no santuário do Senhor. Ele inicia o salmo dizendo no verso 1 assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E ele prossegue: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Então é nesta perspectiva, é nesta projeção de raciocínio que eu quero então hoje abordar este tema, este assunto. Quero falar a todos os nossos amados telespectadores sobre este tema tão lindo, falando exatamente sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus. Na verdade, esta é uma palavra, é uma literatura que foi pronunciada, ou fora pronunciada ou anunciada na dispensação da velha aliança, não é? Numa perspectiva do Velho Testamento. Como poderíamos nós trazer esta palavra para os nossos dias e contextualizá-la? Como podemos então entender esta palavra, assimilando-a na nossa vida de tal maneira que ela seja para nós uma fonte de edificação, uma fonte de instrução, uma fonte abençoadora, enfim. Bom, é evidente que hoje o contexto do Novo Testamento nós não podemos aqui compreender literalmente estar no tabernáculo de Deus, no santuário de Deus, no sentido material da palavra, no sentido físico da palavra, palpável da palavra. No contexto aqui do Velho Testamento, evidentemente que para a pessoa adorar a Deus, cultuar a Deus, era necessário, não é? Era necessário que ela então fosse ou para o templo de Salomão, construído por Salomão, ou num tempo ainda mais anterior à construção do templo, ela precisava então, no conceito lá, sob a liderança de Moisés, a pessoa precisava então ir até o tabernáculo e ali fazer a sua oferta, fazer o seu sacrifício e ali apresentar-se diante de Deus. No contexto do Novo Testamento, a plenitude dos tempos, na época que nós conhecemos como dispensação da graça,
Jesus conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó. Esta conversa de Jesus com a samaritana está registrada no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus então diz para a mulher: a hora vem e ela já chegou, não é? O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí ele diz: a hora vem e ela já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês haverão de adorar a Deus. Porque Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Diante desta palavra aqui, a nós trazida e anunciada por Jesus Cristo, então o lugar independe para que eu possa me apresentar diante de Deus, no santuário de Deus. Porque agora, na verdade, o templo, a morada do Espírito, a manifestação do poder de Deus, não é um lugar físico exclusivamente, mas agora a manifestação de Deus, ela ocorre no coração do homem. Não é? A adoração deve ser em espírito e em verdade. Então, quando o autor do Salmo está dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor, ele está dizendo sobre uma manifestação de Deus. Não é? Uma manifestação que ele vai vivenciar, que ele vai experimentar na presença de Deus. Logo, se eu estou vivenciando, se estamos vivenciando o tempo da graça, este tempo dispensacional chamado graça, época em que Deus manifesta o seu poder, o seu favor, o seu amor, a sua fidelidade, de forma muito particularizada, numa experiência onde cada pessoa tem a sua individual, singular e pessoal experiência de manifestação do poder de Deus. Então, meu amado telespectador, não depende do lugar, não é, aonde você vai estar para cultuar a Deus. Depende apenas de uma vida quebrantada, sincera, realmente transformada pela ação do poder de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus, numa abertura plena, real, sincera, verdadeira, para que o Senhor Deus se manifeste, trazendo a sua vida e a sua vida em abundância. Ao longo da programação, nós, portanto, discorreremos nesta direção, nesta linha de raciocínio, olhando aqui para esta expressão ou expressões que este salmista, que o autor deste salmo, que é um dos filhos de Coré. Quem era o autor deste salmo? Um dos filhos de Coré, ele fazia parte de um grupo de pessoas que haviam sido escolhidas por Deus para estarem permanentemente, diuturnamente no santuário, justamente exercendo ali o seu papel de levita, não é? Coordenando dos cantos a Deus, coordenando dos louvores que eram ali apresentados, entoados para engrandecer a Deus, para glorificar o nome santo do Senhor. Portanto, era alguém, era uma pessoa que tinha a vida consagrada, tinha a vida santificada, separada para viver exclusivamente para Deus e na presença de Deus. E por isso ele então compreende o valor, a importância, o significado do que realmente era viver na casa de Deus, estar no santuário de Deus. Por isso ele diz: a minha alma está desejosa, a minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. A minha carne, o meu coração e a minha carne clamam. Lá no verso de número 10, que é o texto que serve como tema para a nossa programação, para o programa desta oportunidade, ele diz: porque vale mais um dia nos teus átrios
do que 1000. Ele está aqui fazendo uma comparação, comparação sobre o que realmente é viver na casa de Deus, ou o que é realmente viver para Deus, na presença de Deus. Esse entendimento nós precisamos ter. Nós precisamos valorizar, reconhecer, compreender a importância. E neste caso, conforme aqui o salmista nos coloca, esta diferença ela é gritante. É uma diferença que realmente nos mostra, que nos apresenta nessa expressão dele, um grande abismo de valores, de experiências, de projeções, um abismo que realmente mostra uma incrível diferença do que é estar um dia na casa de Deus para estar em outro lugar 1000 dias. Nós vamos para um breve intervalo e na sequência nós daremos continuidade ao programa desta semana.